Bora lá então, turma, bora lá, porque começamos com a chuteira direita, né? Ganhando por 1-0 do Avenida em casa. O importante nessa hora, com as pernas pesadas ainda, é ganhar, é pontuar, até porque, atenção, o Gauchão esse ano é final única. Ou seja, qualquer ponto importa para trazer a final para casa. Vamos lá então, em nome de KTO, onde diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB EHS do seu amiguinho aqui, eu obtenho 20% de bônus no primeiro depósito, site para maiores de 18 anos, tá? E também Opinião Produtora, 40 aninhos, porque o show nunca pode parar. Como não pode parar o show do Inter, né? O Inter começa bem a temporada, ganhando de 1-0, uma partida que não foi a barbada que daqui a pouco a gente pudesse esperar, porque a Avenida em casa, enfim, a barbada, não. Para começar, estádio às moscas, né? Até porque não podia ter, pela Rio, portões fechados, não podia ter, enfim, torcedores em virtude da punição, né? O time começou bem, tendo a posse de bola, pressionando. É verdade que ainda faltou muita coisa, perna pesada, desentrosamento, metade do time era diferente, era novo, né? Além sobretudo, o próprio calor e seu primeiro jogo, né? O Alário, por exemplo, a gente já vai falar dele, dos estreantes, totalmente fora de ritmo de competição, claramente isso, né? Apesar da boa vontade dele em campo, enfim. Mas o importante foi ter vencido. E, como eu digo, na minha opinião, quem vai voltar ao time e voltar ao grupo como reserva é o Maurício. O Wanderson não pode ser desse time. Vamos lá, no segundo tempo, o Inter que manteve a mesma formação, né? O Cudê demorou a trocar até, né? Demorou a trocar, o Inter já vencia por 1-0 quando houve as trocas. O Inter começa, vamos lembrar, com o Ivan, Bustos, Vitão, Robert Renan e René, o capitão René, Arangues como Johnny, né? Como 5 ali, começando o primeiro volante, Bruno Henrique, Johan e Wanderson, na frente Valência e Alário. O que mudou? Lembrando que a gente não tinha mercado nem Alan Patrick, ambos suspensos ainda, pelo menos por 2 jogos, né? A não ser que essa sanção seja aumentada agora dia 25, tomara que não. O Rocher lesionado no tórax, né? Também não jogou, e o Maurício na seleção pré-olímpica, seleção brasileira olímpica. Então esses 4 fora, já metade do time praticamente era diferente. Sobretudo a questão da armação, né? Que a gente tinha o Alan Patrick antes. E hoje tivemos o Johan. Já vamos falar também do Johan. Eu gostei do Johan, vou dizer para vocês, eu gostei bastante do Johan. E aí o Inter começa pressionando, enfim, e no final do primeiro tempo, um choque, bem no final mesmo, um choque do Vitão com o Ivan, tira o Ivan do jogo. O Ivan não volta para o segundo tempo. Ele termina o jogo, ele faltava 1-2 minutinhos, termina a partida, mas infelizmente o Inter constata um entorse no joelho direito dele e ele vai ser reexaminado durante a semana. Tomara que não seja nada, porque joelho sabe como é que é. Enfim, se a gente perde mais um goleiro agora, tanto que o Antony volta para o segundo tempo e o Kehler, que sequer estava relacionado para o jogo, daqui a pouco pode acabar ficando, né? Mas, batendo na madeira, tomara não seja nada grave com o Ivan, tomara tenha sido só um susto. A tendência, porém, é daqui a pouco se o Ivan não se recuperar, o Antony ser o titular do Inter lá em Ijuí contra o São Luís na quarta-feira, o segundo jogo do Inter na temporada. E talvez uma equipe com bastante modificações, né? Porque, enfim, até para dar aquele tempo de recuperação para quem não jogava desde dezembro, né? Ou seja, todo o time titular. Entraram ainda, além do Antony, o Luiz Adriano, o PH, o Rômulo e o Igor entrando no finalzinho no lugar do Wanderson. Saíram o Wanderson, Alário, Valência, o próprio Ivan, que saiu contundido, e também o Bruno Henrique. Os estreantes. Mas antes dos estreantes, eu vou te dar aqueles 5 segundinhos para deixar o like, por favor, deixa o like no vídeo, se torna membro do canal e também, se não quer se tornar membro do canal, pelo menos dá o like também e te inscreve no canal, tá bom? 5 segundinhos valendo! Obrigado, Marcelinho Benfica, obrigado aí pelo reloginho, obrigado pessoal pela força que vocês estão dando. Vamos lá, os estreantes. Ivan. Pouco trabalho, uma boa defesa, uma porrada que o jogador da Avenida deu no primeiro tempo. A Avenida chegou bastante contra o Inter no primeiro e no segundo tempo, mais no primeiro, é verdade. E depois, incrivelmente, os jogadores da Avenida também, muitos caíram com cãibra no segundo tempo ainda. Mas uma boa defesa do Ivan e uma saída ruim no lance justamente que ele se lesiona. Ele sai mal e depois se lesiona. E aí, enfim, eu não vou dar notas hoje, porque, enfim, primeiro jogo, né, até injusto dar notas. Mas o Ivan, então, teve uma boa defesa e uma falha numa saída de bola e acabou se lesionando e saiu do jogo. Depois, vamos lá, Robert Renan. Uma atuação segura até certo ponto, né? Enfim, para quem estava recém se entrosando com uma zaga totalmente diferente, uma defesa diferente, quase fez um gol contra no segundo tempo, ele desviou a bola contra o gol do Inter e, por sorte, o Antony fez uma baita defesa no chão, uma defesa difícil.
salvou o Robert Renan, mas eu gostei do Robert Renan. Pareceu bem seguro na saída de bola, sobretudo, para sair jogando. Acho que por enquanto, sem o mercado, ele é uma boa opção. Depois tivemos o Arangues não é estreante, mas o Arangues jogou na do Johnny, né, como um 5. Ainda se adaptando à função, ele às vezes trocava de função com o Bruno Henrique. Primeiro ele começou mais na direita, depois eles inverteram, né, o Bruno foi para a direita e ele foi para a esquerda. Enfim, mais uma movimentação interessante dele com o Bruno Henrique, né, dois jogadores com alta qualidade para fazer essa função, caso o Inter não consiga contratar o Thiago Maia, o que eu acho que pode acontecer durante a semana ainda. O Roma entra no segundo tempo, já depois no lugar do Bruno Henrique, mas era no final do jogo já. Johan, gostei bastante do Johan. Sobretudo, cara, não é o Alan Patrick, tá? Vamos deixar claro isso, não vamos exigir do Johan o que o Alan Patrick faz. Mas me pareceu um cara de muita personalidade. Cruzamentos na área, tentativa de chute a gol, uma falta até de um pouco de longa distância, mas ele bateu e olha, a bola desviou o zagueiro do defensor do Avenida Pula, desvia a bola de cabeça para escanteio. Se essa bola não desvia, não sei se entrava, mas ela ia no ângulo. Boa cobrança é algo que a gente tem só com o Alan Patrick quando está em campo, né? Uma dificuldade que a gente tem é cobrança de falta. E depois o Alário. O Alário sim. O Alário muita vontade, muita disposição, mas totalmente fora de ritmo de competição. Esse vai demorar um pouco mais para entrar no ritmo que a gente precisa. Até porque, vamos lá, o Alário, o último jogo oficial do Alário foi em abril, lá no Eintracht Frankfurt. Então, esse sim vai precisar de mais tempo e até tempo de jogo também, tempo, minutagem mesmo, para recuperar o seu ritmo. Então, tem que dar um grande desconto para o Alário, mas uma partida entusiasmada dele, tentou várias vezes, tentou dar assistência, tentou chutar gol também, mas visivelmente fora do ritmo de competição. Por fim, o Wanderson. Né? O Wanderson segue aquela formiguinha, um trabalho intenso no meio campo do Inter e de quebra faz um gol numa assistência de Ener Valencia. Minha dúvida do ano vai ser se o Valencia vai fazer mais gols ou vai dar mais assistências para os seus companheiros. Wanderson, Alan Patrick, Alário, Borré depois. Então, mas uma boa estreia do Inter. Travadaço assim ainda, né, com as pernas travadas, pesadas, como era de se esperar, mas uma estreia com vitória, e isso é sempre importante, porque, repito, o Gauchão esse ano é final única, é final na casa de quem tiver a melhor campanha. Então, não dá para bobear. Sobre o Borré, jogou hoje 25 minutos, um pouquinho mais 30 minutos que teve os acréscimos na vitória, surpreendente vitória do Werder sobre o Bayern em Munique, e não fez muita coisa, até porque quando ele entra já está 1-0 para o Werder, aí o Werder fez 1-0 e veio todo para trás, recuou todinho, só esperando contra-ataques, e o Borré caiu pela direita no ataque, tentando puxar contra-ataques também, e jogou até como volante quando todo o time estava recuado. Segundo a direção do Werder, ele me pareceu uma geladeira, um puxão de orelhas, enfim, por ter assinado com o Inter, ter aparecido com a camisa do Inter, enfim, e por ter contrato ainda com os caras. Mas, segundo a direção do Werder, ele, como teve uma semana muito estressante, abre aspas, decidiram que ele não começaria o jogo. Acho que vão dar uma geladeira nele. Pro Inter é bom, porque daí é menos tempo de jogo e menos chance de se machucar, né? Vai ter madeira de novo. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês, 21 horas logo mais, pra gente fazer a live também e seguir falando do Inter nesse pós-jogo, tá bem? Até mais, nos falamos.